Obviamente que o dividendo não é a única métrica que nós olhamos. Acho que você não precisa ter muito dinheiro para você implementar. Acho que a dica é realmente começar cedo. Dá uma boa ajuda aí, porque a parte teórica, dificilmente alguma graduação ou MBA vai te dar, né? Então é aprender na prática lá. E foi o que eu fiz. O patrimônio não é algo que não digo que não seja importante, mas não é algo que a gente fique olhando e contando moeda todos os dias, né? Então tô aqui, a carteira tá oscilando e vai oscilar, mais de 95% tá em bolsa, então você precisa ter o estômago e pra isso você não pode ficar olhando toda hora, né? Você precisa ter aquele autocontrole de não lembrar que você vai agir exatamente como o sócio controlador age nas empresas dele, ele não fica tradando toda hora, ele apenas compra quando tá barato e vende se tiver necessidade ou se chegar num preço que ele determinar, ou às vezes não vende, que na maioria dos casos é o que a gente faz, né? Tem empresas centenárias da bolsa que os controladores fazem a mesma coisa há várias gerações, né? A estratégia em si tem muitas vantagens, é uma estratégia extremamente simples de você implementar, é uma democrática, porque você não precisa ter muito dinheiro para você implementar. E dá certo, que é o principal, ela dá resultados, comprovadamente. Né, como a gente comprovou nos últimos anos. Nunca vi ninguém à falência comprando boas ações de boas empresas à vista. Grande parte das histórias de investidores que faliram ao longo do caminho foram pessoas que foram gananciosas, né, o olho maior que a barriga, e acabaram ali se alavancando, usando os derivativos contra, né, ao invés de ao seu favor, né. Se você usa ao seu favor, é uma alavanca, né, a alavanca na física, é aquilo que te leva pra cima, né, mas da mesma forma, na mesma velocidade que te leva pra cima, te leva pra baixo também, te puxa pra baixo. A gente segue uma única regra. Está abaixo do preço teto, a gente compra. Está acima, para de comprar e olha se tem alguma outra abaixo do preço teto. O que é o preço teto, né? Obviamente que o dividendo não é a única métrica que nós olhamos. Existe toda uma diligência antes, uma análise para saber, essa empresa é boa, esse dividendo é consistente e sustentável, qual é o business, enfim, conhecer a fundo a parte qualitativa. Depois você vai para a parte quantitativa. E aí o dividendo é a última ponta. Quer dizer, é a decisão em que a gente diz o seguinte: essa boa empresa é um bom investimento? Só vai ser um bom investimento para nós se ter um histórico recorrente de pagar 6% ao ano em dividendos, no mínimo. Esse é um filtro que a gente não muda, porque muitas vezes o investidor pode cair até numa armadilha. Geralmente, quando a taxa de juros está muito para cima, o que ele vai fazer? Ele vai subir a régua. Aí ele não compra nada, porque a renda fixa está melhor. Aí quando a taxa de juros cai, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a régua mais frouxa, porque 2%, eu vou aceitar então uma empresa que pague 3%. Tá bom. E aí o que acontece? Ele está comprando justamente uma empresa que muito provavelmente está cara, e esse yield já está caro. Então a gente mantém esse patamar, esse parâmetro de 6%, lembrando que é uma métrica real, que ao longo do tempo tende a corrigir a inflação, né? Então é bom você comparar com a taxa real de juros, não com a taxa Selic. Então a gente usa esses 6% ao ano em dividendos, que é o nosso retorno mínimo esperado, e eu uso isso para fazer uma margem de segurança. Então, através desse 6%, o que eu faço? Geralmente a gente pega ou a média histórica de dividendos, ou o dividendo que a gente está projetando para os próximos exercícios, divide por essa taxa esperada e você chega num preço teto. O que é o teto? É o máximo que você vai poder pagar por esse ativo em específico. Você está fazendo aqui 2 trabalhos muito interessantes. Primeiro, maximizando as suas chances de receber esse 6%. Não existe nada garantido na renda variável. Então, você maximiza a sua chance, né? Aumenta as suas chances de receber essa renda. Segundo, você se limita a um preço, a uma margem de segurança. Você não aceita pagar mais por este ativo, por mais que ele tenha ali bastante espaço até o valor justo, né? Então, você está fazendo 2 coisas aqui. Primeiro, garantindo a renda. Segundo, aumentando também as suas chances de ter um bom upside nesse papel, né? Porque, obviamente, a gente investe para dividendos, mas uma consequência natural de você ter boas empresas a bons preços na sua carteira, principalmente, obviamente, você ter um upside, uma alavancagem do seu patrimônio, né? Enfim, uma valorização do seu patrimônio também bastante substancial. Então, a valorização do patrimônio, ela acaba sendo uma consequência da escolha desses bons ativos. Então, ela não é preterida, né? Simplesmente tudo como uma consequência, né? E que é inevitável, de novo, com o efeito da bola de neve, né? Que é tão falado, que é do juro composto, e o tempo, é inevitável isso acontecer. Mas, de novo, é muito difícil você encontrar investidores que, de fato, estão aptos, que, assim, incorporaram, de fato, porque é uma filosofia de investimento. Por algum tempo, muito provavelmente,
Não é todo mundo que tem condições de investir milhão, né? Ou muitas casas com zeros por mês, né? Então, pro brasileiro, o investidor médio, por exemplo, o cara tem R$1.000 para investir em ações, né? Supondo que ele já tem uma reserva de emergência, já tem ali uma casa, né? Ou tá num financiamento, enfim. Tem ali uma outra reservinha para passear com a família, guardar um dinheiro mais de médio prazo. Então, já é muito. Então, se esse cara tem R$1.000 por mês, poxa, vai comprando aos poucos, em 20 anos, e acredite, esse tempo vai passar, você vai querer ter investido, né? Então não precisa você investir tudo que você tem de uma vez. Vá com parcimônia, com consistência, que aí você deixa o juro composto fazer o trabalho por você. Também olhamos para a expectativa de crescimento de dividendos. Geralmente quando você coloca isso na conta, você acaba afrouxando também um pouco o seu crivo, né? A sua margem de segurança. Então a gente tende a ajustar o preço teto anualmente, conforme a nossa expectativa para dividendo no exercício seguinte. Então, geralmente isso não entra na conta, mas obviamente a gente está sempre de olho em empresas que, consequentemente, vão conseguir melhorar a sua geração de fluxo de caixa e, obviamente, aumentar esses dividendos, né? Então, isso aconteceu, por exemplo, com a BB Seguridade há cerca de 2 anos, né? Quando eu comecei a comprar para minha carteira. A seguradora não estava conseguindo pagar bons dividendos na época, teve que fazer um aumento de capital na Brasil, não lembro se foi na Brasil Prévia, na Brasil Cap, enfim, porque justamente o IGPM descolou muito do IPCA, e quando você tem esse descasamento no balanço, tem um descasamento entre passivo e ativo, e obviamente eles tiveram que aportar. Consequência disso sobrou menos caixa para você distribuir dividendo, mas era um negócio temporário. Se olhando para frente, você tinha, há 2 anos atrás, parecia impossível, a taxa de juros a 2%, mas tudo que chega lá embaixo, um dia vai ter que voltar a subir, isso aqui é Brasil, enfim. Então a gente falou, seguradoras, hoje não parece um bom negócio, mas é justamente em momentos como esse em que você consegue achar preços excelentes. E a empresa chegou onde estão as oportunidades, R$18, né? R$18, assim, em 2 anos já bateu 32 outro dia. Então, assim, é muito fácil, se você entende o que as empresas fazem, não tem que estar alheio à macroeconomia, mas você pelo menos basicamente entender como que os juros, como que o câmbio afetam os negócios, você não precisa tentar ser o mago da economia e acertar para onde vai o câmbio, para onde vai, mas ter uma certa noção de tendência, pelo menos. Você chegou em 2%, a tendência é que suba, não que vá para negativo. Então, você ter uma noção básica do que as empresas fazem é extremamente importante para você tomar uma decisão também fundamentada, né? Então, isso aí faz parte. E para você, existe um limite de ações em carteira? Olha, eu não gosto muito de ficar, assim, despejando regra, né? Acho que cada um tem que saber a quantidade de empresas que consegue acompanhar. Esse tem que ser o crivo. Então, hoje, a quantidade, eu já tô assim, já tô até repensando a quantidade de empresas na minha carteira, eu já tenho 16 empresas na minha carteira. Alguns vou considerar uma loucura, mas eu invisto desde 2008. Então, se você fizer a conta, é como se eu tivesse comprado uma empresa por ano. Quer dizer, então, existe uma concentração, sim, e boa parte da minha carteira hoje está concentrada em BEST, né, que é o acrônimo que a gente usa, então é bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. A minha prioridade é geração de renda com essa carteira, né, geração de renda através de dividendos. E tem ali aqueles 20%, né, da pimentinha, das oportunidades, mas que um dia poderão vir pagar dividendo. Então, não existe uma regra de limite. A partir do momento em que você não consegue mais acompanhar a notícia, ler balanço, o negócio ficou muito pesado pra você e virou simplesmente mais um ticker ali na sua carteira, tá na hora de você repensar. Tem alguma coisa ali que pode ser que você tenha comprado no impulso, ou que você comprou não sabe nem o que faz, o que tá fazendo ali, ou algum erro que você cometeu no passado e você fica lá insistindo, fazendo o preço médio, sabe assim? Sempre tem algum caso desse na carteira, né? Ou até aquele negócio, não, eu ainda vou recuperar meu dinheiro nessa empresa. E o cara fica insistindo. Esse tipo de investimento, né, empresa em turnaround, enfim, empresas com múltiplos mais descontados, são grandes, acabam sendo grandes armadilhas para o pequeno investidor, né? Muitas vezes ele não percebe que até essa empresa pode se recuperar no futuro, mas não na velocidade que ele espera e não no montante de aporte que ele vai precisar colocar, às vezes, ao longo do tempo. Então, às vezes é o cara que nada e morre quando chega na praia, né? Então, tem que saber também usar a estratégia de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu poder de fogo de aporte, né? Então, ter essa ciência sobre o seu perfil de investidor também é muito importante. Então, não tem um limite. O limite é o que você consegue acompanhar. No meu caso, acho que 15, 16 tá excelente.